Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho. Vamos falar aqui dos crimes em espécie. Estamos falando sobre os crimes que falam da contra a administração da justiça. E hoje o tipo penal é favorecimento pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre favorecimento pessoal, que vai estar lá no nosso, vou passar aqui o slide, vai estar no nosso queridíssimo, fofíssimo Código Penal. Vamos ver? Favorecimento está no artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação da autoridade pública, autor de crime, aqui é combinada pena de reclusão, detenção de 1 a 6 meses e multa. Também conhecido como homicídio, que vem de homiciar, homiciado, que é como se fosse a pessoa escondida. Escondida. Vamos lá. Auxiliar. Então, vamos dar um exemplo de como é que é esse crime. Vamos dar um exemplo de como é esse crime. Simples. Então, previamente, você não tinha combinado nada. Você estava na sua casa de bobeira, certo? Estava lá vendo as aulas do professor Romero, tá certo? Você botou na tela da sua Smart TV e estava tomando nota das aulas. Aí bate aquele amigo de infância que nem quis nada com o estudo, certo? E se desviou e praticou um crime. Aí você diz, rapaz, a polícia está meio em caos. Me ajuda, aí você diz, se esconda aqui em casa. Então, acabou, configurou o crime. Tá entendendo? Você não sabe nem qual foi o crime. Pode até saber posteriormente, mas você não participou do planejamento. É diferente, por exemplo, se você participou do planejamento ou se você já estava escalado para receber a pessoa posteriormente. Você vai responder pelo aquele outro crime. Vamos dizer que seja um roubo, um homicídio, certo? Você vai responder por participação. Mas nesse caso, a pessoa nem tomou conhecimento do crime, certo? A pessoa já viu, o crime já estava consumado. Ele tinha sido consumado, ele não teve nenhum tipo de participação no outro crime, sequer tomou ciência. Aí ele recebe a pessoa para que a polícia não prendesse, certo? Aí nesse caso vamos dar uma olhadinha nos elementos. Auxiliar, que se ajuda, socorrer, subtrair-se da fuga, esconder, evitar a ação de quem busca. É atípica a conduta de não comunicar o local do criminoso encontre-se escondido, mesmo que eu saiba. Porque, afinal de contas, a não ser que seja um agente público, né? Só não tem a obrigação de contribuir com a justiça. Teria obrigação moral, né? Mas não legal. A ação de autoridade pública né? Legitimada a determinar ou a proceder à captura do autor do crime. Então, na ação pública incondicionada, não se exige a instalação de inquérito policial nem procedimento investigatório, certo? Só seria, no caso, necessário estes veículos se fosse uma ação, um crime processado mediante ação privada ou condicionada. Tem que ter a representação. Autor de crime. Pressuposto é a prática de um crime anterior. Abrange também o partícipe, aquele pessoal lá do artigo 29, certo? Aquela pessoa que auxilia, instiga ou que incita a participação do crime. De alguma maneira participa ali, né? A quem é combinada a pena de reclusão, fora a turma da contravenção. Observação: em caso de ausência de condenação do crime anterior, o favorecimento pessoal merecerá a absolução, pois se trata de um crime acessório de fusão parasitária. Olha aí, pessoal, que dica boa para você, que você pode estar achando que é um crime autônomo. Como o quê? Como o nosso amigo lá da receptação, que ele é um crime independente do crime anterior. Aqui não, aqui ele é parasitário. Ele vai depender da existência. Ele vai ter até uma pergunta mais para frente aí nesse sentido. Mas vamos lá. Olha aí, meu amigo Heleno Fragoso. A ação incriminada consiste em auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade, sendo irrelevante o meio de que se serve o agente. Integra a materialidade do fato, qualquer ajuda idônea prestada ao criminoso para evitar a captura, facilitação de fuga, ocultação, desvio da atenção dos agentes da força pública,
Aqui no nosso exemplo, a gente diz que a pessoa simplesmente ficou calada, mas também não pode desviar a atenção dos agentes, né? Não se exige que o criminoso já esteja sendo perseguido. Doutor Damásio de Jesus, meu professor, já está repousando no panteão dos heróis, mas está aqui sendo citado porque sua vasta obra realmente foi muito profícua, né? Ele diz o seguinte: não se pode falar em favorecimento pessoal enquanto não for oferecida queixa ou exercida a representação ou apresentada a requisição ministerial no caso dos crimes, como a gente falou anteriormente. Ação privada, condicionada à representação, para se configurar o crime, você tem que ter esses atos, tá certo? Agora, se for público incondicionada, não. Aí já está valendo independentemente de qualquer situação. Classificação doutrinária é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, doloso, elemento subjetivo do tipo é a vontade de ludibriar a autoridade, deixando de fazer prevalecer a correta, mesmo que acredite na inocência, administração da justiça. Comissivo, ou omissivo próprio, de forma livre, instantânea, monte subjetivo, plus subsistente e transeunde. Sujeito ativo, qualquer pessoa, inclusive o advogado do agente ativo do crime anterior. Que aí, nesse caso, vai deixar de ser advogado e vai ser partícipe, vai ser autor de outro crime. O advogado não é para estar se envolvendo nas atividades criminosas dos seus clientes. Ok? O sujeito passivo é o Estado. Vamos ver aqui, ó, essa questão do advogado. O STF, lá no RHC 56.143, diz o seguinte: advogado que no exercício da profissão e denunciado por receptação dolosa e favorecimento pessoal e real. A gente vai ver o real já já. Em virtude de haver recebido a título de honorário advocatício parte do produto do roubo, propiciando ainda aos autores da infração fuga para outro estado em procedência da alegação da tipicidade penal dos fatos que constitui em tese crime capitulado na denúncia. Prisão preventiva, desculpe, prisão preventiva, não se baseando o despacho que decretou contra o agente do fato relevante, carece o mesmo, nesta parte de fundamentação legal, recurso de habeas corpus parcialmente provido. O advogado, ele vai responder o crime, mas recebeu um habeas corpus. Mas está aqui, ó, o QR Code. Vamos apontar o QR Code. Deixa eu aqui apontar para ver se está dando tudo certo nesse QR. Ô, rapaz. Vamos ver aqui, ó. Tá, vou apontar aqui para outra tela que tem aqui. Deu errado, deu errado. Espera aí, só um minutinho. Tem um fio aqui atrapalhando. Deixa eu ver. Ô, rapaz, é o fio do microfone, não vai dar para eu testar. Mas você testa aí, tá bom? É importante que você tenha um TTO nesse tempo hoje de inteligência artificial alucinando, né? Quem sabe? O professor Romero botou uma coisa aqui que não vale a pena. Então vá conferir, vá conferir. Então, favorecimento, o bem juridicamente protegido é a administração pública, a administração da justiça, relativamente à eficiência da atuação das autoridades públicas responsáveis pela persecução penal, objeto material, a gente vai encontrar uma pequena divergência. Nosso amigo Rogério Greco disse que não há. E Nunes disse, a autoridade pública prejudicada no desempenho da função. A consumação, quando o agente efetivamente presta o auxílio necessário para que o autor do crime se subtraia à ação da autoridade pública, sendo necessário o sucesso do referido auxílio. Crime material e causal. A tentativa é admissível. Por quê? É um crime plurissubsistente. Modalidade privilegiada, se o crime não é combinada pena de reclusão, detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Ok? Inexigibilidade de conduta diversa, imunidade absoluta e escusa absolutória. Parágrafo 2º, artigo 348 diz: se quem presta o auxílio é
ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Vamos reposicionar para a gente criar aqui um, uma sigla aqui que a gente nunca mais vai esquecer, o CAD, né? O CAD, né? Que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá certo? Aí nesse caso é isento de pena, porque se um irmão meu, se uma esposa minha aparecer e eu não prestar auxílio, aí realmente seria exigir demais da parte do legislador em relação àquela pessoa, tá certo? Então, é uma imunidade penal material absoluta, causa de impunidade absoluta, condição negativa de punibilidade ou causa pessoal de exclusão de pena. Aí você vai adotar uma dessas questões, certo? Vamos falar, a gente já antecipou, né? A gente já antecipou. Mas vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o favorecimento pessoal e a participação no crime. O favorecimento pessoal, aquele quem o agente auxilia já deverá ter consumado o crime, não é coautor ou partícipe do crime anterior. Enquanto que na participação, o auxílio é prestado, oferecido ou prometido anterior à prática do crime. Entendeu? Aí a diferença. Então, no outro, o cara, rapaz, não estava nem sabendo do crime, né? Não, mas eu vou lhe ajudar. Venha para cá, vem aqui para dentro de casa. Certo? Ou se não, toma essa moto, fuge. Tá certo? Ah, vamos continuar aqui, nossos slides magníficos. E possibilidade de analogia em Bonaparte. Então, do artigo 348 do Código Penal. Então, proximidade maior que o elenco da lei poderá ser apontada inexigibilidade de conduta diversa. Então, há uma possibilidade, por exemplo, não é cônjuge, mas é convivente, né? Aquela pessoa que foi criada junto. Então, há uma possibilidade de analogia em Bonaparte. Como a gente já falou, mas não custa nada reforçar, torna-se necessário aguardar o deslinde do processo anterior para o reconhecimento da prática do delito de favorecimento pessoal, pois, se houver absolução, este crime deixa de existir porque ele é o quê? Parasitário. Então tem que ficar aqui esperando, como esse sujeito aqui está esperando. E se estiver ocultando adolescente em conflito com a lei? Então, se eu tiver ocultando um adolescente, tiver dado fuga através de uma moto, através de uma indicação, se eu tiver desviado a atenção de servidores, para garantir que um adolescente em conflito da lei não fosse pego. E aí? Sim ou não? Pode ou não? Nutt disse que não, não pode. E ele tem toda a razão. Guilherme Souza Nutt disse que não pode ser considerado autores do crime para os fins do artigo 348 os inimputáveis, menores de 18 anos e mentalmente insanos, simplesmente pelo fato de que mencionado a palavra crime acompanhada da expressão a que é combinada a pena de reclusão. Adolescente simplesmente não tem combinação de pena de reclusão. Certo? Simplesmente. Que vai ser uma medida socioeducativa, que eles não poderão receber logo e estão afastados neste contexto. Ok, pessoal? Então, nesse caso aí, se houver uma questão fática ou mesmo de um concurso tratando disso daí, você vai dizer que não pode, primeiramente, porque a doutrina de Nutt, a doutrina nacional não pode, e depois que você foi meu aluno. Aí você vai dizer, não, eu fui aluno de Romero, praticamente que a banca vai descobrir de cara, pela sua assertividade e sua profundidade de conhecimento, que foi meu aluno. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, agradeço mais esse tempo de atenção e vamos aguardar o próximo vídeo para continuarmos a nossa aula. Fique com